Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Janaína Lisboa, estou aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus. E hoje o tema que eu vou abordar é um tema que é primordial para todo aquele que se diz cristão. E hoje a palavra está em Salmo capítulo 37 e nós vamos ler o versículo 5 e depois eu vou trazer a abordagem desse texto e a reflexão em cima dele. Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e se inscrever aqui no canal, porque quando você se inscreve, compartilha, o alcance é maior, o YouTube entende que o tema do canal é relevante e começa a entregar mais esse tema. Então eu resolvi trazer um tema importante que fala a respeito de confiança. E é um tema que a gente reflete, né? Confiança, eu confio no Senhor. Você diz, canta louvores dizendo, eu creio, eu confio em Ti. Confia mesmo? Será que você realmente confia no Senhor? E hoje eu quero abordar esse tema com você para trazer uma reflexão da importância da gente confiar no Senhor. E antes da gente entrar no texto, eu queria pedir para você ir lá no meu Instagram, @janalisboas, e também @placechurchoficial, o meu Instagram pessoal, o Instagram da igreja e o YouTube da igreja também, porque lá a gente compartilha palavras que são pregadas durante a semana. Quinta-feira e domingo são os dias dos nossos cultos aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Você que ainda não conhece a nossa igreja, eu quero te convidar a vir adorar o Senhor conosco. A igreja tá linda, o povo receptivo, vai ser um prazer te receber aqui. E a gente entrando nesse tema, né, a respeito da confiança, muitas vezes a gente declara, eu confio em Ti, mas quando nós estamos diante de uma prova que devemos mostrar a nossa confiança em Deus, a nossa fé muitas vezes é abalada. E eu queria trazer essa reflexão no Salmo 37, versículo 5, que diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Presta atenção, porque esse texto é um texto muito relevante para a sua fé e confiança. É muito difícil a gente falar de confiança sem falar de fé, porque a confiança em Deus, ela implica no fato de você não ver que está acontecendo, mas ter a certeza que está. E parece ser uma coisa louca, mas é confiar em Deus, é deixar que Ele sabe resolver aquilo que você não sabe resolver. Então, muitas vezes eu me vi diante de situações que eu dizia para Deus assim, Senhor, eu não posso mais. Senhor, eu não consigo mais. E eu tenho o hábito de escrever num caderno, até tá aqui meu caderno, vou mostrar pra vocês. Derrubei aqui uma garrafa. Esse meu caderninho aqui que eu ganhei de uma discípula ovelha, vem com o meu nome, é um caderno onde eu coloco aquilo que eu não consigo mais. Aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não consigo resolver. E eu entrego, às vezes, a minha falta de confiança para Deus. Eu digo, Senhor, tá difícil acreditar. Tá difícil confiar, porque a gente precisa entender que a relação de Deus conosco é de pai. Ele sabe tudo, ele conhece, ele já vê lá na frente. Então, às vezes, Deus arranca pessoas da nossa vida, Deus arranca empregos da nossa vida, Deus arranca relacionamentos de nós, porque ele sabe que talvez lá na frente esse relacionamento vai dar um problema. E quando eu tô falando de relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento homem e mulher, namoro, casal, não. Eu estou falando de relacionamento geral. Às vezes você tem um pai e uma mãe que adoece você, então talvez Deus permita que você se afaste. Às vezes você tem um trabalho que adoece você, então talvez Deus permita que você saia dele. Então você precisa entender que tudo está no controle do Senhor. Nada foge do controle dele. E quando a gente lê esse versículo em específico, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele está dizendo para você assim, entrega a tua direção, a direção da tua vida para o Senhor. Porque somente entregando a direção da sua vida, e aí ele segue dizendo, confia nele, ele está dizendo, você entrega o seu caminho e você precisa confiar nele.
E olha o que ele diz: e o mais ele fará. Quando eu tive o entendimento desse versículo em específico, foi um momento muito difícil da minha vida, sabe? É um momento em que eu me via num relacionamento onde eu queria sair desse relacionamento. E eu precisei falar para Deus assim: entrega o teu caminho para o Senhor. Eu falei: Deus, eu não sei mais fazer um caminho. Eu estava perdida. Eu não sabia mais governar a minha vida. E aí eu li esse versículo onde diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ou seja, dá toda a direção para ele. Porque quando você entra num ônibus, você confia no motorista. Certo? Quando você vai fazer uma cirurgia, você confia no médico e você nem conhece esses homens e mulheres que fazem isso. Mas você confia na experiência, confia na formação, confia na execução. Por quê? Porque não adianta. Ele é o dono do controle de todas as coisas. Então é a mesma coisa que você precisar fazer uma cirurgia na sua barriga e de começar a dizer pro médico: não corta aí não, corta do outro lado. Mas ele tá falando: mas é aqui que tá o órgão. Não, mas corta lá do outro lado, que o outro lado eu acho que vai doer menos. Você não pode querer governar uma cirurgia, governar a direção de um ônibus se você não tem experiência com direção. Então quando a gente lê esse versículo, ele está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, se você não entregar o seu caminho ao Senhor, você vai ficar perdido. Confia nele, porque ele sabe para onde vai. Ou seja, ele sabe o caminho que ele vai te conduzir. E aí no final, depois dessa vírgula, ele diz: e o mais ele fará. Ou seja, aquilo que você precisa, o que é diferente do que você quer. Uma coisa é o que você precisa, outra coisa é o que você quer. Então quando ele fala: confia nele e o mais ele fará, ele está dizendo: o mais ele vai fazer. Você precisa confiar. Então quando eu entreguei a minha vida para o Senhor e todo o controle dela, eu aprendi muitas coisas. Só que antes de você entrar nesse versículo, tem alguns versículos antes que eu gostaria de ler com você. Diz o seguinte: não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça. Às vezes você olha para situações e pessoas e você fala: essa pessoa é injusta, como que pode ela fazer isso e nem ter remorso? Meu Deus, é um absurdo. Olha lá, tá bem de vida, mas ficar defraudando os outros. Ele está dizendo: não tem inveja dessas pessoas. Não tem inveja das pessoas que praticam a injustiça. Versículo 2: pois eles em pouco tempo secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem. Ele não está dizendo para mim e para você: confia no Senhor e pratica o bem quando te fizerem bem. Ele está dizendo: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra. É aqui, tá? Você vai ter paz aqui, porque você tem certeza que você está andando no caminho que o Senhor te direcionou. E ele fala: e te nutrirás com fé. E ele diz: deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, porque na mão dele está a justiça. E ele diz: e ele satisfará os desejos do teu coração. Olha o que ele está dizendo, querido e querida. Quando você confia nele, ele tem tanto prazer que você entregou a tua vida para ele, que você confia nele, que ele tem prazer em satisfazer os desejos do teu coração. Muitas vezes a gente diz que confia e não confia. Muitas vezes a gente está em situações difíceis e nós ficamos cegos pela ira, pela mágoa, pela amargura, pela dor. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, porque é sempre bom relembrar: entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, você não está conseguindo, está dando tudo errado, não adianta, nesse caminho que você está indo não vai funcionar.
acredita em mim. Você precisa confiar. Precisa ter certeza no Deus que você serve. Não adianta você querer dizer para Deus como Ele tem que fazer. Ele vai fazer o que você precisa e não o que você quer. Mas à medida que você começa a fazer aquilo que Ele quer que você faça, Ele tem prazer em satisfazer os desejos do teu coração. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Às vezes você fica tão lutando pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, quando Deus na verdade está permitindo tudo isso que você está vivendo para que Ele possa alcançar o teu coração verdadeiramente. Talvez Ele esteja aí apertando o teu marido, a tua esposa para sair do teu caminho por um tempo, pode ser que volte depois, pode ser que não, para você entender que o Deus da sua vida é o Senhor e ninguém mais. Porque foi assim que Ele fez na minha vida. Quando eu entreguei o meu caminho no Senhor e eu confiei que Ele faria o melhor para mim, eu dizia para Deus: Deus, se o Senhor converter o Gustavo, amém. Se o Senhor não converter, amém também, eu vou continuar te servindo. Senhor, independente do que eu esteja vivendo, me dá força para enfrentar e vencer. Senhor, se o Senhor quiser que esse relacionamento... Eu estou falando para vocês as minhas orações. Se o Senhor quiser que esse relacionamento permaneça de pé, muda o quadro. Se não for da tua vontade, tira ele do meu caminho. Por quê? Porque eu queria a vontade do Senhor para a minha vida e não a minha vontade. Entende? Então a palavra de hoje é confiança. Confia nele e o mais Ele fará. E você recebe essa palavra poderosa sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja o guia dos teus caminhos e que nunca falte a sabedoria que vem do céu para a tua vida. Que Deus te abençoe e que Jesus te encontre no caminho para que você venha viver uma nova história. Fique com Deus, amanhã eu te espero às 22 horas aqui no canal para mais um vídeo.